Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, um vídeo bem rápido hoje. Vamos seguir aqui o livro do Dave Armstrong, 100 argumentos bíblicos contra a sola Escritura. Hoje eu nem vou fazer aquele comentário que eu costumo fazer, alguma observação geral do sola Escritura, do debate com protestantes. Já vou ir direto ao conteúdo aqui do livro. Antes de continuar, peço para que se inscrevam aí no canal, deixe o seu like, comente aí embaixo, deixe sua dúvida, sua crítica, como posso melhorar, sua sugestão. Se você quiser que eu faça um vídeo específico, pode falar. Confira sempre aí na descrição a nossa loja Editora Assunta, link aí embaixo. Adquira o nosso livro aqui, Nossa Senhora de La Salete e Outros Fatos Extraordinários, Editora Assunta. E também o meu livro aqui, Comentário às 15 Orações de Santa Brígida, mais um lançamento aí da Editora Assunta. Se você estiver se sentindo generoso, pode deixar sua doação no Pix aí. Isso daí será reinvestido aí na editora. Quem sabe podemos investir em traduções aí e aumentar a velocidade aí das produções. Reze por mim e vamos lá então. Já vou sair, então vai ser breve hoje. Acho que eu vou deixar nos comentários aí o link da playlist apologética. Eu preciso fazer uma playlist para esse livro, ainda não fiz. Estamos comentando todos esses argumentos. Já falei que não tem muito critério, assim, às vezes um argumento é mais histórico do que bíblico, mas tem realmente muitos argumentos de valor aqui. Então vamos lá, item 47, salvo engano. Jesus revela verdades duras da Bíblia aos discípulos de Emaús. Os dois discípulos do caminho para Emaús ficavam maravilhados com a maneira como Jesus nos explicava as Escrituras. Lucas 24, 32. Então, recomendo que vocês confiram aí o capítulo 24 de São Lucas. É o famoso episódio aí da cena dos discípulos de Emaús, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita, mas eles ainda não estão confiantes. E qual que é o argumento aqui? Eles conheciam as Escrituras, mas nosso Senhor Jesus Cristo como que tirou um véu delas, então precisou do seu magistério, precisou de uma autoridade para explicar para eles. Alguns protestantes falam do véu que rasgou no templo e de repente toda a estrutura da antiga aliança acabou segundo a perspectiva deles, então acabou essa coisa de sacerdote, autoridade. Alguns até reconhecem que faz parte sim do Antigo Testamento, mas o véu do santuário já tinha sido rasgado e os discípulos ainda estavam em dúvida, né? Então precisou da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo para que entendessem tudo o que estava acontecendo, né? Então é um exemplo aí de necessidade de alguém explicando. 48. O estudo sincero por si só não garante a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Bom, acho que já falamos um pouco disso. Esse livro às vezes repete alguns argumentos, talvez com alguma nuance muito específica e diferente, mas acho que já comentamos isso daqui, que a sola Escritura levou às mais diversas interpretações e de pessoas que conheciam muito bem, ao menos a letra da Sagrada Escritura, né? Lutero e Calvino aí conheciam bem ao menos a letra da Escritura e mesmo assim cometeram vários erros. Então é preciso que venha a tradição e ou o magistério para explicar o seu sentido. Sola Escritura significa que o problema é sempre do outro
Isso leva, a sola escritura, né, leva a um problema, é, como posso dizer, é, pode ser até uma tentação aí de presunção, né? É, lembro de uma vez que eu estava discutindo com um protestante e falei, não, mas eu na igreja católica o Espírito Santo me revelou que a Bíblia tem 73 livros e com efeito o Espírito Santo revela isso à igreja católica e o protestante simplesmente disse que eu pequei contra o Espírito Santo, vejam só. Eu, eu nem sei o que isso significa exatamente da perspectiva dele, né? É claro, para nós, na tradição católica, só em penitência final realmente não tem perdão, né? Tem outros pecados que até chamam pecados contra o Espírito Santo, que são muito difíceis da pessoa se converter, mas ainda tem uma esperança, né? Lá no fim do túnel, né? Quem sabe? Mas seja como fosse, sem dúvida uma acusação muito grave, né? Falar que pequei contra o Espírito Santo. E então essa questão aí da verdadeira interpretação leva a muitas brigas, mesmo entre os protestantes, né? Quando eles não estão brigando com os católicos, estão brigando entre eles mesmos e cada um se julga o inspirado, o portador da verdade, né? Então leva a esse tipo de coisa bastante complicado, né? É, e nós já temos uma posição mais equilibrada aí, né? Enfim, a pessoa, enfim, pode estar na ignorância, se bem que a pessoa deve crer na Igreja Católica, né? A princípio, aí num país como o Brasil, é muito suspeito a pessoa não ser católica, né? As pessoas têm bastante condições aqui de conhecerem a verdade. Mas enfim, não vou entrar nesse outro aspecto aí. 50. A Bíblia nunca lista seus ensinos essenciais. Então, como diziam, acho que era uma tia minha, quem conta uma mentira precisa contar uma nova mentira todo dia. Então, eles falam do sola escritura, mas para eles montarem a teologia deles, todo o sistema deles é preciso inventar cada vez mais coisas, né? Como uma lista de ensinos essenciais, né? Já comentamos um pouco antes que essas inúmeras interpretações protestantes levaram alguns a tentar conciliar tudo isso, né? Duas soluções possíveis, cada um dizer que a sua própria denominação é a verdadeira, o que é bastante suspeito. É só um pequeno grupo, sei lá, vamos dar um exemplo aí, até um grupo relativamente grande, 50 milhões de pessoas num mundo de 8 bilhões. Então, só esse grupo vai estar certo e todos os outros errados. Então, eles tentam, eles vão tentar conciliar as coisas e tendem a nivelar por baixo. Só que isso precisaria estar na Sagrada Escritura também. Então, tudo que deriva do sola Escritura ou que é consequência dele deveria também estar expresso na Sagrada Escritura. Então, deveria ter algo dizendo, não, isso é essencial, isso já é mais secundário, né? Porque se você tem uma tradição, um magistério, já é possível estabelecer verdades, como posso dizer, mais urgentes e menos urgentes, né? Porque cada um tem seu nível de apreensão, né? E, claro, tem coisas da fé muito obscuras aí, né? O teólogo deveria ser obrigado a saber, mas um leigo já nem tanto, né? Coisas mais profundas e cada um tem seu nível de obrigação. Mas, por outro lado, tem o credo, o catecismo, né? Tem as verdades mais essenciais. E um magistério, uma tradição pode estabelecer isso. Mas se fosse o sola escritura, a Bíblia também deveria ter um critério claro de discernir o que é essencial e o que é secundário para a salvação, né? E,
E onde isso vai parar, né? Duas questões muito graves, né? A presença real na Eucaristia. Alguns protestantes creem, outros não. Também do batismo adulto e infantil, né? Não são questões indiferentes, né? São questões muito graves. Se a pessoa esperar ficar adulta para batizar, corre um grande risco aí, né? Para a salvação da alma. E se ela e do outro lado, né, claro, julgando aí hipoteticamente, né, porque precisa vir alguém para discernir isso, e a igreja discerniu que o batismo é válido de criança, né? Mas se não tivéssemos certeza disso, se fosse algo indiferente, a pessoa podia ser batizada criança e ser um batismo inválido, né? Claro, né, dentro da ótica dos protestantes, onde há essa disputa, né? Como já disse, né, para nós católicos, o batismo válido é infantil e até necessário, né? Devemos nos batizar o quanto antes. 51. A Bíblia afirma que seus ensinos devem ser abertos. Aí volta o Lucas 24:32, o episódio de Emaús, e diz: Jesus nos abriu as Escrituras. E comenta, é um argumento quanto ao grego aqui, né? A palavra grega para abriu é dianoigo, e segundo o lexo grego inglês do Novo Testamento, significa abrir, dividindo ou separando, abrir completamente o que foi fechado. E esse significado pode ser visto em outras passagens onde aparece dianoigo. Aí ele deixa aqui o Marcos 7, 34, 35. Só para dar um exemplo aqui, vou pegar na minha Bíblia de Jerusalém. Então, um argumento do hebraico aí, né? Marcos 7, 34, 35. Depois, levantando-se os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Então, seria essa palavra grega utilizada. Aqui a própria Escritura parece nos informar que algumas partes dela estavam fechadas e não claras, até que a autoridade de ensino infalível e interpretação de nosso Senhor Jesus Cristo as abrisse e esclarecesse. Então, mais ou menos semelhante ao item 47, né? Também na linha do discípulo de Emaús, algo muito semelhante, mas de um aspecto linguístico aí, né? Que precisa vir a autoridade esclarecer a Sagrada Escritura, né? E elas estavam fechadas até que veio um ensino autoritativo. 52. Algumas passagens nos evangelhos são de difícil compreensão. Por exemplo, João capítulo 6. O famoso capítulo da Eucaristia, que nosso Senhor Jesus Cristo diz que sua carne é verdadeiramente comida, né? E muitos discípulos foram embora. O argumento aqui, basicamente, desse item é falando o seguinte, né? Se com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo já era difícil, imagina sem, né? Aí fica mais difícil ainda interpretar a Sagrada Escritura. É o argumento aqui dessa linha. 53. Da antiga aliança, o ensino autoritativo foi constantemente exercido. A regra de fé católica, o tripé Escritura, Igreja, Tradição, é análoga à regra de fé dos antigos judeus que acreditavam na interpretação autorizada de sua Torá e, eventualmente, do Antigo Testamento como um todo. Então, ele vai buscar versículos no Antigo Testamento que comprovem a autoridade aí no Antigo Testamento. Vamos pegar um exemplo que tem vários: Êxodo 18, 20, Levítico 10, 11, mas um mais claro aqui até no final do capítulo. Qual que eu tinha visto de manhã mesmo? Bom, achei aqui um dos que eu achei mais claro, no caso Deuteronômio, capítulo 17, versículo de 8 a 13.
Quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, causas duvidosas de homicídio, de pleito, de lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Irás então até aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Então, depois vocês podem conferir aí a parte Deuteronômio 17, do versículo 8 a 13. Tem vários outros exemplos. E fica aí a questão, né? Os sacerdotes da antiga lei julgavam os casos de direito, né? Para discernir as questões. O Dave Armstrong não entra nessa linha, mas poderíamos desenvolver longamente isso, né? Que se há dúvidas religiosas, as pessoas devem confirmar diante do sacerdote, né? Alguns protestantes poderiam argumentar que, e aí poderíamos entrar numa longa discussão, que são coisas da lei natural, da lei civil, que a autoridade local bastaria, né? Mas sabemos que nem sempre as autoridades são justas, né? Sempre houve o conflito entre a cristandade e o Estado, e não deixa de haver o aspecto da justiça dos homens e da justiça divina, né? Então, mesmo que haja autoridade capacitada para isso, seria muito bom uma palavra de uma autoridade da igreja, né? E por mais forte razão, né, há a questão dos sacramentos. Hoje em dia pouco se fala disso, né? Mais uma das principais questões, inclusive resolvida pelo Concílio de Trento, que confirmou os 7 sacramentos, é a disputa sobre quais são os sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. E se há sacramentos instituídos, é preciso de uma autoridade para julgar, né? Por exemplo, a questão do batismo, aí, se vale o infantil ou não, mas também para julgar se houve batismo válido ou não em outras circunstâncias, né? Para averiguar isso, né? Então seria muito relevante que houvesse uma autoridade, né? E se há uma autoridade, mesmo na questão do assassinato aí, né? Mesmo concedendo que fosse algo meramente da lei natural, por mais forte razão, é preciso de uma autoridade para a Sagrada Escritura, né? Para vencer as dificuldades de interpretação, né? Então poderíamos argumentar nessa linha. Havia muitos versículos e sinais de autoridade na antiga lei para os sacerdotes julgarem. Argumentos gerais, aqui vamos para o capítulo 6, argumentos gerais ou diversos relacionados ao solo escritura. A Bíblia nunca ensina que a tradição oral cessaria e só a escritura se tornaria nova regra de fé. Então, mais ou menos o que já foi falado antes, né, em algum outro momento já falamos disso. Muitos protestantes reconhecem que houve sim a tradição do Antigo Testamento até o fechamento aí do cânone, mas que depois, magicamente, num piscar de olhos, veio só a Escritura, né? Mas é aquele princípio, né? Do jeito que as coisas estão, elas permanecem, um princípio do direito, né? Usado muito aí, por exemplo, no uso capião. Quem tem a propriedade que continue sobre ela, né, em caso de dúvida. Então, o ônus de provar só a escritura é do protestante, né, porque sempre houve a tradição e de repente troca para só a escritura. Isso precisa estar claro. Vamos para o 55. A própria natureza do solo escritura exige que ele seja explicitamente encontrado na Bíblia, né? Acho que já falamos disso, ele está repetindo algumas coisas aqui, né? Já comentei várias vezes a igreja, por ter vários lugares teológicos, um se complementa ao outro e
é possível que um determinado dogma esteja de maneira muito obscura na Bíblia, né? E não há problema para a tradição católica, mas para o protestante que só tem a Bíblia precisa estar tudo muito claro. Ele cita alguns versículos até bem famosos aí, né? 2 Tessalonicenses 2,15, quanto à tradição. Tem outro que eu acho que é pouco conhecido, menos usado, Filipenses 4, versículo 9, o que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então, o Deus da paz estará convosco. Então, São Paulo fala não só de escutar, mas também de imitar as ações, né? Então, há muitos versículos falando da tradição. 56. A escritura sozinha pode ser suficiente para muitas doutrinas, mas nem todas. Eu acho que a ideia desse argumento é o seguinte, né? Que o protestante pode falar, não, mas eu consegui achar isso, ou esse tema foi muito, como posso dizer, é unânime, é, está entre a grande maioria dos cristãos, mas mesmo que seja possível encontrar muitas verdades de fé na Bíblia por conta própria, nem todas. E Dave Armstrong diz, antes de virar católico eu já tinha encontrado 70% da doutrina católica ali na Bíblia, né? Mas é sempre preciso uma autoridade vir determinar as coisas, né? Então, e também essa questão da unanimidade aí é sempre um pouco controverso, né? Em qual sentido ela veio só da escritura, né? Ou quão importante foi a tradição. Inclusive o item 57 é sobre a Trindade, né? Eu ia citar o exemplo da Trindade e vou até comentar o 57, então, que já é ligado a isso, né? A Trindade, eu acho que 90% dos cristãos acreditam nela, né? Claro, tem uns arianos, mas nem vou entrar no mérito aqui se é adequado chamar de cristão ou não quem nega a Trindade, isso daí é uma outra história, mas pessoas que professam a Bíblia no geral, né? Num sentido mais amplo, aí pelo menos não vou entrar nessa questão. A Trindade, muitos arianos argumentavam com base na Sagrada Escritura, porque não está muito claro ali, e foi um grande teste aí, grande comprovação para a tradição, né? A tradição saiu fortalecida nessa questão. Aí traz alguns trechos de Santo Atanásio, Dave Armstrong. No entanto, aqui eles introduzem suas ficções particulares. É, Não, esse daqui não. Os inventores de heresias. O outro trecho que eu ia citar não era tão claro. Os inventores de heresias ilícitas que de fato se referem às Escrituras, mas não sustentam as opiniões que os santos transmitiram, recebendo-as como tradições de homens, erram. Então fala que os hereges recorriam às Escrituras, mas não iam ao ensino da tradição, né? Pois o que os padres transmitiram, esta é a verdadeira doutrina. Então, falando da importância aí da tradição. Veja, estamos provando que essa visão foi transmitida de pai para pai, mas vós, ó judeus modernos e discípulos de Caifás, quantos pais podeis atribuir às vossas frases? Então a tradição saiu muito forte na Trindade, porque é algo muito obscuro na Bíblia, né? E é o dogma número 1, né? Diz respeito ao próprio Deus, à sua própria identidade. E a cristandade, no geral, aceita a Trindade aí, né? Por influxo da tradição e porque é um dogma que não tem consequências práticas tão claras, pelo menos, né? Não vai alterar nada aí quanto a governos, enfim, né? Esse tipo de questão que pode trazer algum interesse, né? Então julgaram que não era preciso mudar isso daí, né? Mas a Trindade aí realmente é muito difícil de conciliá-la com a sola Escritura, né? Sola Escritura. E se o critério de ensino essencial fosse clareza,
possivelmente a Trindade não seria considerada, no geral, um ensino essencial. Mas, claro, nós, católicos, até por influxo da tradição, julgamos que a Trindade é sim um ensino essencial. Então é isso, meus caros. Um vídeo mais rápido hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.